Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, olá a todos, né? Então, vamos estar dando início aqui à segunda aula do nosso curso então de extensão, que é a aula 2, comentando e analisando o caráter onírico das obras de Salvador Dalí. Então, muito bem, vamos lá. Então, essa aqui eu não vou falar muito dela, porque por mais que a gente vá se inspirar nela depois para durante a oficina para poder criar o desenho, eu já comentei sobre ela no primeiro vídeo, então eu vou dar andamento sobre as outras aqui. Ok. Então, começando, ó, a tentação de Santo Antônio. Então aqui tem a ficha técnica, né? Explicando direitinho. Então, como diz, é complicado já não notar de cara o que tem de surreal, né? Mas o que é interessante? Volta àquela questão que eu tinha falado, ó, que eu tinha dito. A obra dele nunca está no fundo de uma cor só. Sempre tem uma paisagem, por mais abstrata e fantasiosa que seja, pode ver que tem aqui o horizonte, tem, digamos, eu não sei dizer se isso é o sol ou se seria o brilho desse templo dourado aqui. Mas então, basicamente, aqui nós temos, digamos, a figura de Santo Antônio, né, só com a sua cruz. Isso aqui parece ser uma caveira, se eu não estou enganado, parte do simbolismo, né? Então, olha que interessante, ó. Tem vários elefantes aqui, né? Cada um carregando, não sei se seria isso, como é que eu posso dizer, como é a tentação, cada um carregando um pecado, mas dá para notar aqui a questão da luxúria, questão do cunho sexual, né? Essa forma piramidal aqui, eu não sei exatamente dizer a representação de qual pecado seria, mas o foco basicamente aqui dá para ver que é a questão mais da luxúria, né? Aqui também tem um dos elefantes carregando o que parece a espécie de um moinho. Aqui também dá para notar que tem outro corpo de mulher aqui dentro. E a questão surrealista disso aqui, imagina, não parece nem girafa, né? Parece mais a perna de uma aranha. Olha o peso que é o elefante em cima de umas perninhas finas dessa. É muito interessante essa ideia. Aqui também parece ter, nessa parte aqui, o padre com a cruz erguida novamente, talvez o próprio Santo Antônio, expulsando alguém. Ou aqui pode ser uma alusão à tentação que Cristo sofreu no deserto, né? Foi tentado pelo diabo. E aqui também tem duas figuras meio que caminhando lá longe. Opa, deu um errinho aqui, mas tá certo. Então vou ler também um pouco da interpretação sobre as referências que eu pesquisei. Então vamos lá. Esse quadro foi feito para um concurso idealizado pelo diretor de cinema Albert Levin. Acredito que seja Levin. A obra seria parte de um novo filme, cujo tema era a Tentação de Santo Antônio. O vencedor do concurso foi o Max Ernst, e a gente já falou sobre ele na primeira aula, com a pintura de The Private Affair of Bellamy, O Homem Sem Coração. Mesmo não ganhando, a obra de Dalí fez um enorme sucesso. Nessa tela, ele exibe um homem santo sendo importunado por imagens que sugerem desejo sexual luxúria, foi aqui que eu comentei. Assim como na passagem bíblica, Dalí retrata Santo Antônio sendo tentado. A tentação apresentada é tão forte que desnuda o santo, assim como nos sonhos, que despem as pessoas de qualquer privação. A única proteção que resta a Santo Antônio é sua cruz. Na obra, o artista se utiliza das noções de sonho, nos quais nos perdemos em proporções de tamanho ou tempo. Perde totalmente a proporção, né? Igual a gente tinha comentado anteriormente, que ao mesmo tempo a pessoa vira um cachorro ou vira qualquer objeto. Aqui o elefante está com a perna esticada, ainda mais do que uma girafa, parece até uma aranha gigante, né? Obviamente que na vida real isso ia esmagar as pernas dele, né? E o Darwin não ia aprovar nada. Isso não ia ser um design inteligente. Ok. Então, onde estávamos? Ok. Perdemos em proporções de tamanho ou tempo, só nos restando a intensidade do inconsciente. Nesse caso, as criaturas das quais o santo se protege são desproporcionais a qualquer criatura real.
e, como no sonho, tomam proporções exageradas, enfatizando sua maldade ou medo dele sobre as mesmas. Até mesmo o cavalo que se encontra posto à frente do santo sugere que vai se lançar sobre ele. Logo abaixo, dois seres muito menores que os outros aparentam passar por outros conflitos, lembrando a figura de um padre, que foi o que eu comentei aqui. Que parece a figura do padre expulsando talvez um demônio. Até essa forma aqui também, que parece uma fumaça, se assemelha um pouco com um anjo, podendo ser uma alusão também à anunciação do Salvador. É cheio de mensagem subliminar, né? De interpretação. Ok. Então, vamos para essa segunda aqui. A face da guerra. Que também tem a ficha técnica. Se vocês quiserem pausar para poder ler. Então, de cara, já dá para ver que esse aqui é bem forte, né? Bem marcante. A face da guerra. Que dá para poder mostrar claramente o terror que ele sentia sobre a guerra, né? Aqui a gente tem uma figura humana. E dentro onde seriam os olhos, no caso, tem o mesmo rosto se repetindo e se repetindo. Como se fosse um sofrimento que não tem fim. Aqui também tem uma marca como se fosse uma mão puxando a areia, podendo simbolizar algum sofrimento também. Novamente, aquela questão que eu tinha comentado. Tem um ambiente. Geralmente o ambiente é desértico. A maioria das pinturas dele é um ambiente desértico. E aqui também tem várias serpentes. Como se fosse umas cobras naja, né? Do deserto mesmo. Tudo em volta que só reforça o caráter de agonia e de aflição que a própria imagem causa, né? Acredito que o pessoal que tenha tripofobia não vai gostar nada desse aqui. Então, vamos lá. A Face da Guerra é uma obra de Salvador Dalí. Foi feita no final de 1940, na Califórnia, Estados Unidos, em plena Segunda Guerra Mundial. Dá para entender o porquê da aflição, né? Aparentemente, o quadro demonstra toda a repulsa de Dalí pela guerra civil, demonstrando que a guerra traz unicamente a destruição. Mostrando a horrível face da guerra, Dalí estava tentando demonstrar através do quadro todo o terror que cercava a Segunda Guerra Mundial. Nele, há um rosto marcado pela destruição, nos seus olhos e na sua boca faces iguais à da face principal. Ok. Mostrando a contínua destruição causada pela guerra. Um detalhe a ser observado é a primeira face, que carrega todas as outras, que possivelmente pode ser entendido como o princípio da guerra pelos olhos de Dalí. É cercada por serpentes em posição de ataque. Outro detalhe interessante é uma sombra feita por um objeto fora do quadro, no canto inferior direito, no qual marcas de mão, além da aparente falta de assinatura de Dalí no quadro. Que é a parte que eu comentei aqui, ó. Realmente não tem assinatura dele e parece como se fosse uma pessoa sofrendo que afunda os dedos na areia e puxa. Certo? Então, continuando. Esse aqui é bem diferente também. Criança geopolítica assistindo o nascimento de um novo homem. Então, olha que interessante essa aqui. Essa aqui ele também abusou bem da cor, né? Dá pra ver que tem uma tonalidade... O verde tá bem destacado. Então, o que a gente pode observar disso aqui? Basicamente, é um ovo. O ovo mole, né? Aparentemente mole. Aqui dá pra ver o nascimento de um homem, né? Um ser humano aqui. Só que o próprio ovo, ele representa a Terra. Que a gente pode ver aqui os continentes, né? Aqui a parte da América do Sul, aqui o continente africano. E aqui a gente vê a questão do pé do personagem, né? Como esse ovo é mais como um útero, porque diz, o homem está saindo, né? Até onde eu sei, a gente não é réptil. E a questão aqui também é o que seria a casca é como se fosse uma lona. Até a parte aqui de cima mesmo parece a lona de um circo, içada. Aqui também vemos aquela questão do horizonte, né? Novamente parece um ambiente desértico. Novamente. Só que essa tem um tom mais... É igual a outra, né? Da guerra também. Tem um tom mais sombrio. Vê que até a escolha
das cores aqui já retrata mais essa atmosfera mais tensa. Esse quadro também foi feito nesse período de guerra. Então, aqui também nós temos uma imagem que parece ser um homem e uma mulher dançando. Não sei ao certo se seria isso. Aqui temos uma possível representação, uma alusão a Eva. Não sei se seria uma alusão também ao nascimento de Adão, né? Faria certo sentido. Aqui temos também uma criança, junto com a, digamos que seja a mãe dele. E ela está indicando para a criança a questão do nascimento. E pode ver aqui que tem a ruptura da casca e sai sangue também. Então é meio forte, né? Também leva a gente a ter várias interpretações diferentes. Ok? Então, ó. No ambiente de fim de guerra, a população ansiava pelo nascer de um novo mundo e de um novo homem, especialmente depois dos acontecimentos traumáticos da experiência de conflito. Dali mostra, no entanto, que esse otimismo esperado pela população não se refletia em suas crenças. Ao contrário, a pintura apresenta uma atmosfera de ameaça e tristeza. A criança que assiste ao nascimento parece assustada e a mulher que aponta o nascimento do tal novo homem é, ao mesmo tempo, musculosa e esquelética. O ovo de onde sai o homem representa o mundo em uma casca mole, onde os continentes também são representados e quase se diluem. O continente sul-americano deixa cair uma lágrima e uma gota de sangue escorre pela abertura de onde sai o homem, mostrando as consequências da Grande Guerra. Não é novidade para ninguém que guerra só traz tristeza, né? Então ele quis representar isso através da pintura, por mais diferente que ela seja, né? Essa aqui é muito legal. Galateia das Esferas. Também a ficha técnica aqui. E olha que diferente, né? Olha que legal. Ao mesmo tempo que dá para poder reconhecer a imagem aqui da Galateia, né? E eu não sei ao certo se aqui ele estava se referindo àquela escultura grega ou se era a própria esposa dele, que tem o apelido de Galateia, né? Ou era o próprio nome. No caso, olha que interessante, a forma está toda decomposta em várias esferas, né? Isso aqui tem até um pouco a ver com a questão dos átomos, como se fosse a desmaterialização da pintura, né? A imagem está decomposta em vários fragmentos, só que ao mesmo tempo não tem um todo, não está único, uno no caso. Está toda desfragmentada, mas ao chegar perto forma a imagem, né? E aqui também tem uma relação com os átomos, igual nós vamos ver daqui para frente. Mas é como se fosse o modelo atômico do Dalton. Não sei se a turma lembra do Dalton, que o modelo atômico dele era da bola de bilhar. Acredito que foi o primeiro. Ele era esférico e indivisível, né? Então essa aqui é muito interessante, causa um efeito óptico muito legal. Então, vamos ler um pouco sobre ela. O nome Galateia se refere a uma ninfa do mar, da mitologia clássica, conhecida por sua virtude, mas também pode se referir à estátua criada por Pigmalião. O quadro apresenta a cabeça e os ombros de Gala, composta por uma matriz de esferas aparentemente suspensas no espaço e representa uma síntese da arte renascentista e da teoria atômica. Além disso, a obra ilustra a descontinuidade final da matéria, sendo as esferas uma representação das partículas atômicas. Igual eu acredito que ele se inspirou no modelo do Dalton, por ser várias esferas, né? Dali se interessava por física nuclear desde as primeiras explosões de bombas atômicas em 1945, e reconhecendo que sua matéria é composta de átomos que não se tocam, tentou replicar isso em sua arte por meio de itens suspensos e que não interagem uns com os outros. Realmente, foi igual a gente disse. Por mais que eles estejam próximos, formando a imagem aqui, você pode ver que são várias, não seria carreiras, mas são várias esferas, estão em sequência, né? Elas vão até o ponto de fuga, bem no centro aqui da imagem, né? Tem um ponto de fuga aqui com a perspectiva, que pode ver que são vários conjuntos aqui das esferas, e elas estão sempre convergindo para o ponto de fuga, que ficou muito interessante o uso da perspectiva. Aqui tem outra. Opa, deu aquele probleminha de novo. Deve ser meu mouse. Aqui tem outra. Então, se parar para analisar, são vários conjuntos de esferas convergindo para o ponto de fuga no centro do quadro.
e ao mesmo tempo tem um espaço entre eles, ó. Por exemplo, esses dois não estão se tocando. O conjunto de esfera 1, conjunto de esfera 2, eles não se tocam, ó. Tem todo um espaço. E aqui, digamos que seja o conjunto de esferas 3. Aqui também tem outro espaço. De forma que não estão se tocando, mas ao mesmo tempo forma a imagem perfeita. Ficou muito interessante. Ok. Então, temos uma nova aqui. Cisnes refletindo elefantes. Essa aqui também é muito legal. Olha que interessante. Novamente, temos um cenário, né? Só que aqui um pouco diferente. Parece novamente uma paisagem desértica. Só que tem uma espécie de oásis, né? Tem água no meio do deserto. E aqui gera uma ambiguidade muito interessante, como o próprio nome sugere, né? Cisnes refletindo elefantes. De fato, o que tem desenhado aqui são 3 cisnes. Só que, pela questão das árvores atrás deles, formam 3 elefantes. Olha que interessante. Porque pela água espelhar a questão do espelhar o que está acima, acaba fazendo essa ilusão de ótica e transformando em, como eu posso dizer, 2 obras diferentes, de certa maneira. Aqui mesmo, se a gente traçar uma linha, que seria a questão da margem, né? Temos a separação certinha. De onde é cisne? Os 3 cisnes aqui, esse com o pescoço abaixado. E forma o elefante depois. É muito interessante o efeito. Eu sei que seria quase impossível capturar uma imagem dessa na vida real, né? Com a questão com as árvores no mesmo local, não dá. Só se fosse uma montagem mesmo ou a pintura, mas o efeito é muito interessante. Provavelmente, com a condição certa, isso seria um efeito que daria para acontecer na vida real, mas tinha que ser muito bem programado, então é mais fácil ser surreal mesmo. Então, questão de outros elementos, acaba que tem as árvores aqui com a forma um tanto quanto estranha, né? Um pouco diferente. Temos, igual disse, o ambiente, tem a lua aqui. As nuvens também têm uma forma um pouco estranha. Essa aqui também parece uma silhueta, mas pode ser mais uma pareidolia minha, né? Que a gente acaba tentando reconhecer nas formas abstratas o que a gente conhece. E aqui também, ó, tem no canto a silhueta de um homem, ó, podendo representar o próprio Salvador Dalí. Não tenho certeza do fato, mas provavelmente sim. A representação dele na própria tela. Como fez o Rafael na pintura da escola de Atenas. Então, vamos dar continuidade. Em Cisnes Refletindo Elefantes, o pintor usa o método paranoico crítico. Eu vou falar dele daqui a pouco. Uma ferramenta calcada na psicanálise, que ele desenvolveu para que a apreciação do público fosse ainda mais profunda. Na tela, Dalí produz imagens ambíguas, em que cisnes mesclam-se a troncos retorcidos, formando imagens de elefantes no reflexo do lago. A paisagem é ensolarada e árida, e há também a figura de um homem, que talvez fosse um autorretrato do artista, do lado esquerdo da cena, que foi o que eu expliquei aqui. Certo? Falou que é árida, né? Como a gente pode perceber, tem também uma forte presença do sol aqui, ó, bem destacado. Aqui tem a sombra nos cisnes pela questão das árvores, né? Aqui o limite do sol está sendo bem aqui, ó. É bem destacado, bem nítido. O quão forte está o sol, né? Ok. Então vamos falar um pouquinho desse método crítico paranoico, ou paranoico crítico. O método crítico paranoico, ferramenta que Dalí propôs para a apreciação da arte surrealista, estava calcada em uma aceitação das projeções motivadas pela paranoia. Uma vez que, na concepção de Lacan, o delírio paranoico viria carregado de uma interpretação implícita, sistematizando a priori. Dalí o situa nos antípodas do automatismo e do sonho. O artista passa a defender a ofuscante significação dialética do processo paranoico, como meio através do qual os surrealistas criariam as cenas propícias para a projeção dos desejos do público.
O pintor deveria captar e reproduzir em tela o seu delírio. Sempre tem essa questão do delírio, né? Do não consciente, do sonho, de deixar extravasar o que o consciente manda. Então, o pintor deveria captar e reproduzir em tela o seu delírio, assim como o poeta ou o escultor, servindo-se da hiperacuidade objetiva e comunicável que o fenômeno provoca para atingir o público. Dali chamava o conteúdo dessas novas imagens de irracionalidade concreta, pois acreditava que elas precisavam ser interpretadas através da loucura do raciocínio. Como se fosse buscar uma ordem para o caos. O público, dentro dessa lógica, seria atingido pelas imagens, como se elas tivessem sido criadas por sua própria mente. Olha que interessante. Não se trataria mais de apreciá-las pelo viés do artista, cujo simbolismo só a ele pertence. Digamos, você desenhou, você sabe o que você quis dizer, né? Só que a pessoa vai ter a interpretação dela. Não tem como a pessoa interpretar o que você criou da mesma maneira. Só se ele tivesse criado junto, né? Ok. Então, não se trataria mais de apreciá-las pelo viés do artista, cujo simbolismo só a ele pertence, mas sim através dos olhos do próprio espectador, com significados por ele atribuídos e projetados, uma vez que, experimentadas por intermédio da obra de arte, essas projeções deveriam ser analisadas de forma crítica, avaliadas pelas pessoas para quem elas significavam algo. Certo. Nas palavras do próprio Dalí, longe de constituir um elemento passivo, o delírio paranoico constitui já, por si próprio, uma forma de interpretação. Toda a preocupação crítica dos surrealistas está precisamente ativa em querer fazer valer o sonho, fora de qualquer paradoxo fácil, assim como todos os estados passivos e automáticos do próprio plano da ação, fazendo-os intervir, em particular, interpretativamente, na realidade dentro da vida. Então, basicamente, dentro dessa lógica, né, ele criaria, no caso, uma pintura, essa pintura surreal, vinda, digamos, da paranoia, vinda do sonho, e ela teria um choque na pessoa que ia causar uma interpretação própria, igual a gente comentou. Que o que acontece? A pessoa vai acabar reconhecendo ali vários objetos do dia a dia, do cotidiano, mas ao mesmo tempo não vai ter uma relação direta. Digamos que vai ter o caos e o cérebro vai tentar ordenar aquilo para buscar um sentido. E cada pessoa vai ter a sua interpretação dentro desse contexto. Ok. Então, ó, mais uma. Cabeça rafaelesca explodindo. Olha que interessante essa também. Essa é muito legal porque é a forma toda decomposta, né? É e não é. Ela é no estilo da Galateia, que a gente mostrou das esferas lá. Porque dá para ver o caráter pictórico, né? Forma o rosto de uma moça, de uma jovem aqui, mas ao mesmo tempo, ela não é, a imagem não está sendo formada por linhas muito bem definidas e é toda, não seria espedaçada, fragmentada, feita com vários fragmentos. E aqui também tem uns outros elementos, o que parece uma espécie de escrita, ou até uma espécie de mapa. Aqui a gente pode ver que parece uma auréola, como se fosse de anjo. E até o interior do crânio aqui da personagem parece muito a... Como é o nome certo? Eu não lembro se é a abóbada. Eu acho que é a abóbada mesmo. Geralmente aquelas capelas do Vaticano tem isso. Que é essa parte aqui, ó. Por onde entra a luz do sol. Dá até um caráter divino, né? Se for ver. Como se fosse realmente a abóbada de uma capela, de uma igreja. E aqui tem a luz entrando pelo esse orifício superior. E tem também aqui a questão da auréola. Dá para perceber aqui em cima. Realmente, talvez fazendo uma alusão a um caráter angelical. Algo assim. Aqui está até mais destacado. Dá para ver aqui a questão da abóbada. Então, ó, essa foi a primeira vez que Salvador Dalí fragmenta a figura humana em micropartículas, que ele designou partículas paranoicas. O artista retrata uma cabeça feminina composta por estruturas que às vezes lembram espermatozoides e também chifres de rinoceronte.
Há também uma abertura no topo da cabeça da figura, por onde entra um facho de luz solar amarelada, o que cria uma atmosfera divina. O quadro foi feito em 1951 com tinta a óleo e está na Galeria Nacional da Escócia. Então a questão aqui da figura fragmentada, né, em micropartículas, que é o que a gente comentou. Ó. São vários pedacinhos, mas entre esses pedaços tem umas formas um tanto quanto estranhas, né? Se for ver nessa questão aqui, ó, aqui nesse canto, acaba sendo mais uma pareidolia, que é a questão de o cérebro tentar reconhecer alguma figura onde não há nada, né? Porque realmente, se for pegar o elemento isolado, não forma nada. Ela só tem o sentido que você consegue reconhecer o rosto na unidade. Desfragmentando essa aqui não tem muito, mudaria muito. E o cenário aqui já é diferente. Não é exatamente não é monocromático, como eu disse, não é simplesmente de uma cor só, porque dá para perceber aqui que tem as nuvens, ó, por onde tá vindo aqui a luz do sol, de onde o sol tá descendo aqui. Então a gente tem um certo cenário, enquanto que um bem diferente, né? Ok. Essa aqui também é bem diferente, bem louca, por assim dizer. Construção mole com feijões cozidos, premonição da Guerra Civil, que é a ficha técnica. Olha que diferente essa aqui também. Como a gente tinha comentado na primeira aula, tem um caráter às vezes bizarro, né? Bem bizarro. Novamente, dá para ver que está num ambiente desértico, né? Dessa vez não é árido, igual a maioria, mas tem a única presença de vegetação que tem aqui no fundo. E também essa obra tá cheio de coisa surreal, né? Aqui a gente vê a mão do personagem, tá aqui para baixo, parece estar segurando uma outra figura aqui, mas não dá para distinguir muito bem. Aqui a gente tem a questão dos feijões cozidos, né? Caído aqui para o chão. Ao mesmo tempo que isso aqui parece ser um braço, até certo ponto é um braço, ele se junta nessa forma que é meio, na verdade, é indefinida. Não dá para saber exatamente o que quer dizer isso, né? Aqui sobe para outro braço, dá para ver aqui a questão da parte do cotovelo, aqui as veias do pulso, e esse outro braço está apertando como se fosse um peito, uma mama aqui do personagem. Mas a hora que sobe também pro que seria o tronco, não tem muita definição, porque a partir do que sobe o braço aqui, que deveria ser, digamos, outra mão, é um pé, uma canela seca, né? Mas vocês vão ver que tem uma interpretação sobre isso aqui, sobre o formato que isso aqui tá, o que ele tá querendo dizer, que tem a ver com o nome, né? Então, a forma aqui de baixo também é um tanto quanto confusa, também não dá para poder distinguir muito o que seria. Aqui a gente vê que tem outro pé da figura, servindo aqui também como apoio para essa outra parte, que eu não sei se seria parte do personagem principal ou não. Realmente é bem difícil de entender, né? Aqui a questão do rosto da personagem principal também, dá para ver que está todo desfigurado. Então, por si só, já não sugere nenhuma coisa boa, né? Dá pra ver tem um tom tenso aqui também, uma aura pesada. Essa questão aqui atrás, eu não sei esse objeto se seria um caixote ou se é um piano. Também tá um pouco difícil de entender, que aparentemente é desconexo com o restante da obra, mas é aquela questão, é subliminar. A ideia é causar o choque, a interpretação da pessoa que está interpretando, que está reagindo à obra. Ok. Então, nesse trabalho, Salvador Dalí trata do tema da Guerra Civil Espanhola, sob uma perspectiva um tanto quanto obscura no que toca ao seu posicionamento ideológico e político. Por conta dessa obra e da ambiguidade política do artista, o movimento surrealista o pressiona e surgem diversas polêmicas, pois todos os artistas de tal vertente se consideravam revolucionários de esquerda. Lembra que a gente comentou
que ele foi expulso do movimento surrealista, porque enquanto a maioria era marxista, igual terminou de explicar aqui, e ele se dizia anarco-monárquico, então provavelmente foi por volta dessa pintura aqui, digamos que talvez ela tenha sido a gota d'água, né? Ok, o pintor coloca o acontecimento como algo inevitável em que a Espanha se auto-aniquila. O ser que domina a cena forma o contorno do mapa espanhol, e dele surgem braços e pernas. Nota-se feijões cozidos derramados no solo, o que não é capaz de alimentar ninguém. Seria talvez uma alusão a não adianta chorar pelo leite derramado? Nesse caso aqui, não adianta chorar pelo feijão cozido desperdiçado? Isso aqui é interessante do surrealismo, porque a pintura naturalista, por exemplo, de um fato histórico, algo assim, ela não tem, digamos, muita interpretação. É como se fosse uma foto. Você entende exatamente o que aquela pintura está mostrando. Pode ter mensagem subliminar? Pode ter elemento escondido? Pode. Igual muita gente procura elemento escondido na Mona Lisa ou na Última Ceia do Da Vinci, né? Mas no caso do surrealismo, ele traz isso ao extremo. Porque é complicado, gera muita interpretação. Porque ao mesmo tempo que alguma coisa faz sentido, outra não faz, dá para fazer um estudo muito aprofundado e ainda assim não chegar numa conclusão. Eu acho isso o máximo. Então, continuando. Essa aqui também, ó, outro tema sombrio, né? Girafa em chamas. No caso, a girafa tá aqui, né? Perto da silhueta de uma montanha. Tem até um outro personagem aqui parecendo aqueles bonecos de... Não é de molde, de modelo, para poder mangaka desenhar. Então, vamos lá. Essa aqui também, o que a gente consegue observar? Tem uma figura aparentemente feminina, né? Porque tá com um vestido. E bem esquelética, né? Dá pra ver aqui a questão da... Bem ressaltado o osso aqui do quadril. E ela tá num vestido bem colado na pele. Ao mesmo tempo, é como se ela não se aguentasse de pé. Porque dá pra ver que a presença de várias estacas, ó. E essas estacas a gente vai ver que tem várias das obras dele, inclusive as que nós vamos ver a seguir, né? Então, essa mulher aparentemente está desfalecida. O braço que também parece tá sem carne. Parece estar na carne viva, simbolizando o sofrimento também. O rosto, dá para ver que não tem expressão, podendo sugerir também a questão de sofrimento, né? Ela tá toda ancorada para poder não cair. Aqui também um na costela. E pode ver que tem várias gavetas pelo corpo da personagem aqui, simbolizando talvez a carga que ela está sendo obrigada a carregar, né? Seria mais do que ela possa suportar. Aqui também o elemento da girafa, que dá nome ao quadro, mas está mais afastado, né? Pegando fogo, que também só pode simbolizar a questão do sofrimento. E aqui ao lado a gente tem outra figura semelhante à primeira, também aparentemente feminina, né? Pela questão da forma aqui do corpo. Também pode ver, ó, cheia de estaca, segurando parte por parte dela. Só que essa aqui segura um objeto. E se eu não estou enganado, eu vi esse mesmo objeto em várias pinturas. Depois eu vou comparar o que seria esse objeto, mas eu acho que o Salvador Dalí colocou ele em várias das pinturas. Deve ter a ver com as preferências dele. Essa pintura no geral, ele não mudou tanto a cor, se for ver. A gente tem uma cor contrastante, né? Que é o azul, o amarelo e aqui o laranja, que sempre destaca muito. Só que no geral, a elaboração tanto do horizonte aqui quanto das cores é um estilo mais monocromático. Pode ver que são poucas as misturas das cores, né? Mais a questão do azul mesmo. Você tem um azul no céu, tem um tom diferente do azul mais
pro verde no próprio personagem. Esse aqui ele não abusou tanto da cor para poder ambientar, mas o que ele usou das cores diferentes aqui, né, complementares, acabou por fazer essa pintura ter o destaque. Então vamos falar um pouco dela também. Olha lá, a tela Girafa em Chamas foi produzida durante a Guerra Civil Espanhola. Então essas que eu estou mostrando por agora, tudo tem essa aura mais pesada, né? Então nesse período, Dalí estava autoexilado. Ele pintou o quadro na mesma época em que fez Construção Mole com Feijões Cozidos, que é o que a gente viu agora há pouco. Nas duas obras, a atmosfera da guerra está presente. Aqui, Dalí utiliza a girafa como símbolo premonitório de grandes desastres. A mulher com gavetas não possui feição, que seria o símbolo do desespero. São muitos os elementos psicanalíticos que o pintor usa para fazer sua leitura do momento bélico em que a Espanha se encontrava. Então, novamente, dá para, assim que a gente bate o olho, dá para ver que não é um tema alegre, né? Dá para ver que o negócio tá realmente tenso, pesado. Essa daqui é uma das minhas preferidas, para falar a verdade. Olha o nome. Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã um segundo antes de acordar. É bem específico, né? Então, olha que diferente essa aqui. Realmente uma das que eu mais gosto. Então, ó, sonho causado pelo voo de uma abelha. A abelha mesmo, para falar a verdade, olha aqui onde é que ela tá. Bem aqui, ó. O pessoal já seta muito perto para poder não prejudicar. Olha a abelhinha. Pititinho. E o que é o destaque? Na verdade, tem a romã. O fruto da romã aqui com duas sementes aqui caindo. De dentro da romã sai um peixe. Eu não sei se isso seria se isso é uma carpa, né? Parece uma carpa, que o pessoal costuma fazer muita tatuagem, né? E ao mesmo tempo, de dentro da carpa, tá saindo um tigre. Um tigre mais forte, com um caráter mais robusto, né? E dentro do tigre tem outro tigre. Parece ser uma espécie diferente. Pode ver que a questão das cores dele são diferentes, né? E do tigre sai uma espingarda. Mas não explica também se a espingarda também saiu de dentro da boca do tigre. Mas provavelmente foi, né? Para poder a gente seguir uma ordem da cadeia alimentar aqui, né? E o tigre, na verdade, ele está espetando o braço da moça com a baioneta. Baioneta é a faca que fica na ponta desses rifles antigos de guerra. Então a baioneta está espetando o braço da figura da moça aqui, né? Desnuda. E isso pode ser também alusão à questão da abelha, né? Digamos que o tigre também tem digamos, também é preto e amarelo igual a abelha, e ele está espetando a moça. Talvez tenha a abelhinha aqui, mas a questão mesmo da referência à picada da abelha que despertou a moça do sonho é aqui na baioneta, né, espetando o braço dela. Então, questão de ambiente. Aparentemente tem uma... Isso aqui, na verdade, parece um pouco o mar, mas não é o mar. Isso aqui é como se fosse acima das nuvens, pelo que eu posso perceber. Porque tá vendo, ó, tem uma montanha aqui. A montanha tá nessa parte aqui que eu tô mostrando. Tem uma montanha, é como se fosse a vista de um avião. Pelo menos o que me parece, né? A vista de um avião. E aqui, ó, é como se estivesse reutilizando os personagens também, né? Lembra da primeira que a gente viu, A Tentação de Santo Antônio? É o mesmo elefante daquela obra. É o mesmo elefante, com a perna fininha. Só que então, isso que é engraçado. Ao mesmo tempo que parece que está acima das nuvens, o elefante não está com a perna... Tá dando para ver onde é que está o pé dele. Não tem fumaça, uma neblina em volta do pé. Então pode ser que, de certa forma, seja um mar, só que ele está sólido. Enfim, não tem como a gente saber, porque se vem do sonho é surreal. Então
Não tem como entender exatamente. Da mesma forma que eu estou interpretando assim, vocês aí vão ter outra ideia, né? Outra interpretação. Então a personagem principal, que acredito ser a dona do sonho, a gente pode dizer assim, tá aqui deitada nessa superfície de pedra, que à primeira vista me parece talvez ser a representação 3D do mapa de algum estado. Me é familiar. Eu não saberia dizer qual estado, mas me parece um mapa, mas talvez seja realmente só uma pedra aleatória, né? Então essa aqui é muito interessante. Meio que faz uma cadeia alimentar totalmente diversa, né? A romã come o peixe, que come o tigre, que come o tigre, que come a baianeta. 100%. Mas é muito legal, muito legal. Então vamos lá. A inspiração para esse quadro foi um sonho que Gala, a esposa de Dali, contou ao pintor. Então foi bem específico, né? Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã um segundo antes de acordar. Porque é que pior que geralmente no sonho da gente não é nada difícil de acontecer uma cena dessa aqui. Eu também, para falar a verdade, eu já sonhei com cada absurdo, acredito que vocês também. Que até hoje eu fico, ó, o que foi isso? Quando eu consigo lembrar do sonho, né? Algumas ideias de quadro já saiu do sonho também. E aqui que eu esqueci de falar, parece ter umas pedras empilhadas aqui, talvez uma questão de uma montanha. E tem parece um casebre, a questão de um barraco feito às vezes com pele de animal. Não dá para poder saber ao certo. Ah, e outro caráter aqui que eu disse ele tá reaproveitando o personagem da primeira tela. Lá tinha essa pirâmide aqui também. Acho que meu mouse tá fazendo isso. Só que ela tinha umas bolinhas assim, ó. E era de outra cor. Tirando isso, mesma coisa. O elefante deve estar cansado, né? Caminhar de um quadro pro outro com essas pernas finas. Vamos lá? Então, na tela, a mulher é retratada nua flutuando sobre uma rocha que exibe uma fissura. Sim, tem a fissura aqui. Ok. Há uma grande romã, de onde salta um peixe com a boca aberta. De dentro do peixe surgem dois tigres ferozes. Há ainda uma espingarda aprontada para a moça, além de uma abelha sobrevoando uma romã e um elefante de pernas longas e finas ao longe. Tudo isso em uma paisagem marítima. Ok, marítima ou, igual eu disse, pode ser também... Faz mais sentido ser marítima pela questão do peixe, né? Se bem que eu acho sempre interessante aquela brincadeira do peixe voando no céu. Eu já desenhei isso uma vez. Ok. Então a romã poderia estar relacionada à fertilidade feminina. Romã dá muito fruto, né? Ao passo que a rocha partida teria relação com o interesse de Dali pela energia atômica e fissão nuclear. Pode ser. Quem sabe? É sempre muito subjetivo. Essa é muito legal. Então, continuando. O sono. Acredito que muitos de vocês aí também já tiveram alguma situação que estava assim, né? Uma noite mal dormida. Então, ó, aqui já retoma o que eu tinha comentado na pintura da girafa pegando fogo, da girafa em chamas, né? A questão das estacas. Olha que interessante isso. De novo a gente tem essa paisagem desértica, né? Agora aqui tem parece um deserto. Um deserto já no crepúsculo. Sol se pondo já. E, digamos, sem focar agora no personagem principal, tem uma imagem aqui. Eu não sei ao certo o que seria isso aqui. Parece um cachorro. Uma espécie de dálmata. Não sei dizer ao certo se isso aqui é um cachorro ou não, mas é o que parece. Ao mesmo tempo que aqui também parece um menino. Peregrino também. A roupa parece até um pouco a roupa dos franciscanos, né? Aqui também tem uma espécie de barco encalhado. Não sei se talvez o barco seja do próprio personagem, né? Mas tem aí um barco. Um barco no deserto não vai a lugar nenhum, né? Então, é curioso que uma vez eles encontraram uns barcos dentro das pirâmides. Aqui também tem uma construção no fundo. Essa construção lembra um pouco
essas construções mais, digamos, do estilo mais árabe, parece um pouco questão do que reforça mais a questão de deserto, né? Do clima mais árido, tem umas montanhas ao fundo. Então tem o personagem principal, né? Dá pra ver que tá de olho fechado e literalmente tá desmanchado, debruçado, tá acabado, né? É como se fosse, não sei, ficar 2 noites sem dormir direto. Você chega em casa literalmente morto. Então, olha pra ver que interessante. A figura aparentemente pesada, né? Aqui dá pra ver que a figura humana tem o lábio, tem o nariz. Tá sendo sustentado por esses gravetinhos minúsculos. Que parece que vai quebrar a qualquer hora. Parece mais uns ganchinhos de estilingue, né? Acho que todo mundo deve saber o que é estilingue. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que é a figura de um rosto, não existe pessoa desse jeito, né? Existir vivo não tá. É mais o. Vamos usar com o geleia dos caça-fantasmas, né? Aqui por cima tem uma espécie de lençol, ou eu acredito que seja o cobertor, né? Para poder fazer mais sentido com o nome do quadro. Então, esse até é bem diferente, como eu disse, né? Porque não tem pessoa desse jeito, com o corpo derretido e mole. Mas é interessante. Esse aqui basicamente representa o início de um sono. E talvez aqui a interpretação pode ser que eles estejam perdidos no mundo dos sonhos. Acho que essa seria realmente uma interpretação adequada para esse aqui. Em O Sono, podemos observar uma cabeça mole, de grandes proporções e sem corpo. Não tem corpo, né? Isso aqui, se for ver, é só um pescoço. O corpo teria que estar saindo daqui. Ok. Que dorme amparada por muletas. Ok. A paisagem é árida, algumas figuras e uma construção ao fundo. O que a gente destacou. Figura do que parece ser um cachorro, de um peregrininho aqui. Esse barco naufragado na areia e uma construção. Ok. É interessante notar como o artista trata do assunto sobre o sono. Esse aspecto da vida era demasiado importante para os surrealistas. É a base do surrealismo, né? Que viam nesse momento uma oportunidade de desligamento com o real e uma conexão com o mundo do inconsciente. A obra foi realizada em 1937, foi feita com a técnica de óleo sobre tela e pertence a uma coleção particular. Ok. Então, essa aqui também, o nome é um pouco controverso, né? O Grande Masturbador. Tem aqui a questão da ficha técnica também. E essa aqui ela é bem carregada de simbolismo, né? Aqui, ó, o elemento que eu estava falando, ó. Tá vendo aqui esse gancho, ó? Vamos falar de uma vez. Aqui tem um anzol e tem esse negocinho aqui, parece uma tripinha. Eu não sei dizer ao certo o que é isso, mas eu já vi isso nas outras pinturas. Quer ver? Eu vou até dar um destaque lá pra gente confirmar. Ó, tem aqui. Quer ver? Aqui, ó. Tem aqui também. Eu tenho certeza que eu vi em outra também. Deixa eu confirmar em qual foi que eu vi. Não, eu acredito que eram só essas duas então. Tem muito essa questão de reaproveitar, né? Aqui, ó. A mesma coisa também, ó. Não dá pra saber ao certo o que é, mas deve ter um significado pra ele, né? E olha que interessante. Aí você vê, a gente vai comentando e aprendendo junto, né? Será que as pinturas dele tá de certa forma conectada? Porque além desse símbolo que eu acabei de mostrar, olha aqui o barquinho, ó. Praticamente idêntico ao barco que tem aqui, ó. Quer ver? Ó,
Quem sabe? A gente não estamos desvendando uns segredos aqui do multiverso do Salvador Dalí, hein? Então vamos continuar. Então, por onde eu começo? Vamos lá. Novamente, ó, dá para perceber, quando o Salvador Dalí vai representar ele mesmo, a figura é bem peculiar, né? Vocês devem reconhecer esse personagem, ó, que esse baita olho, que esse baita nariz, do primeiro quadro que a gente viu. Eu vou até voltar lá pra gente confirmar. Aqui, ó. Tá vendo, ó, que é o mesmo personagem? Basicamente aqui é a questão do nariz, também não tem boca, o olho aqui com um cílio bem grande. Então, quando esse personagem aparece, é a representação do próprio Dalí. Então, vamos ver. Ok, então, tá ele aqui, da mesma forma, né? Você pode ver que tem aqui o olho com o cílio bem grande, a sobrancelha, aqui acredito que sejam as rugas assim da testa, né? Aqui o cabelo repartido, beleza, aqui não teria mais dúvida, né? Agora vamos lá. Olha o nome que é o nome da pintura. Então aqui, o que tem de elemento disso? Muita coisa. Então, junto aqui do rosto principal, que a gente vê que não tem boca, o que sobe daqui, ó? Subindo aqui misturado, a gente já vê a figura de uma mulher, né? Que eu acredito, no caso, ser a musa do Dalí, né? A Gala. Foi a mesma que ele pintou naquele quadro das esferas. Então, basicamente, esse quadro que tem um cunho, digamos, sexual muito forte. Tem um apelo muito forte nisso. Então, porque ao mesmo tempo que a gente vê aqui, talvez um desejo reprimido, um desejo muito forte, aqui a gente tem a figura da moça, e misturado aqui, subindo, a gente tem, dá para perceber aqui, pernas, né? E uma espécie daquelas, eu não sei se o nome é ciroula, aquela cueca antiga, né? Dá para ver claramente aqui o órgão masculino, né? Ligada bem próxima aqui do rosto da personagem principal não, da personagem feminina aqui, né? Mostrando então a ligação forte desse desejo carnal, né? Descendo um pouco aqui também tem um lírio aqui também, talvez representando talvez uma pureza, ou o próprio desejo de presentear ela. É muito interpretativo. E à medida que vai descendo aqui, vai se transformando numa espécie de pedra, tendo uma postura mais inerte. Então aqui a gente tem bem forte essa questão do desejo, reforçada também nessa questão, ó. Aqui você pode ver o rosto de um leão, com a juba um pouco atrapalhada, né, com a língua de fora. Também, talvez dando a entender a questão de instinto, questão do desejo incontrolável, né? E novamente, ó, igual a gente citou naquele quadro da persistência da memória, a questão da formiga. Geralmente para o Dalí estava ligado a uma coisa ruim, uma coisa até às vezes podre, que pode simbolizar que ele sentia um pesar pelo sentimento, né? Às vezes tipo um sofrimento por estar sentindo tanto assim essa questão incontrolável. A gente vê aqui na parte de baixo, ó, grudada no local onde devia ser, digamos, a boca do personagem principal, a gente tem aqui esse grilo ou gafanhoto grudado aqui no rosto do personagem, e todas as formigas que estão na tela estão convergindo justo, digamos, para a parte sexual do gafanhoto aqui também. Então, novamente, ligando essa questão da ideia do sofrimento sofrimento pelo desejo, algo assim. Então, bem aqui, ó, na questão. Ao que parece, o grilo também está... Aqui não dá para poder ver se é outra estaca daquela que ele desenhava, ou se é uma corda. Parece mais uma espécie de amarração do gafanhoto aqui no chão. Talvez simbolizando o que a gente diz de sonhar alto, mas manter o pé no chão, né? Talvez
tentando relutar, tentando ir contra o próprio desejo. Aqui a gente vê no canto, tem a sombra da figura principal, né? Tem um personagem olhando para o nada, para o horizonte. Novamente dá para ver pela escolha dos tons e que a paisagem é árida também, desértica, né? Aqui ao mesmo tempo parece que a sombra faz um gesto diferente do que o personagem aqui. Ele tá por um lado, a sombra parece estar fazendo um movimento diferente, talvez simbolizando que não tem como ele escapar do desejo ou escapar dele mesmo, né? Aqui a gente tem novamente, reforçando a questão do desejo, dois personagens, né, que simbolizam às vezes aparentemente um casal se beijando, provavelmente sim, né, fazendo alusão aqui ao desejo representado em cima. Fora isso, tem aqui que parece ser umas pedras ou conchas. Aqui também tem a rocha, a árvore, os galhos aqui, umas raízes. Essas raízes podem estar ligadas à ideia aqui, como eu disse, do gafanhoto preso ao chão, arraigado ao chão, ou essa crença de talvez de não merecer, de não dar certo. E aqui em cima de onde seria a nuca do personagem tem essas pedras aqui empilhadas, mostrando ao mesmo tempo uma situação difícil, delicada, e ao mesmo tempo, digamos, fazendo uma pressão. Até essa aqui parece uma bomba com pavio, não sei dizer ao certo se seria, mas pelas pedras tá, digamos, simbolizando um peso, tá equilibrada de uma maneira bem delicada. Isso aqui, para perder o equilíbrio é questão de segundo, né? Então tudo isso se relaciona muito acredito, essa questão do desejo dele mesmo. Desejo forte, incontrolado, que provavelmente ele tem até um medo de enfrentar essa situação. Então vamos ler um pouco sobre ela. Quando preparava sua primeira exposição no verão de 1929, Dalí produziu a tela O Grande Masturbador. Na composição fica evidente a ânsia do artista em procurar o clímax sexual. Foi nessa época que o pintor conheceu Gala, a mulher que viria a ser sua esposa. Viria. Na ocasião, a moça era casada com o poeta Paul Eluard. Como a gente comentou, ele conheceu a esposa do poeta Paul Eluard e depois ela foi ser sua esposa. A porção central da pintura possui um perfil de uma cabeça humana, com aspecto entorpecido voltada para baixo. Trata-se de um autorretrato de Dalí. Um perfil similar é visto em A Persistência da Memória, de 1931. Ambos os rostos representados não possuem boca. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Na obra é possível reparar que os elementos com consistência de pele são fundidos com textura de pedra, agravando a percepção lógica do observador em identificar o que é sólido e o que tem de consistência fluida. Realmente, fica difícil de perceber. Porque você vê, tem o degradê, ó. Ao mesmo tempo que isso é o rosto, aqui já começa a transformar nessa textura de pedra, e ao mesmo tempo a raiz aqui, ela vem crescendo, mas tem um buraco na pedra, a raiz para de crescer, fica parecendo mais uma pintura em cima da pedra, né? Ok. Essa ambiguidade é associada à transformação do sujeito, que se culpa por sentir desejo, o reprimindo, resultando em um congelamento das emoções e vontades. Basicamente, as vontades virando pedra, né? Ok. Então, ó, o Grande Masturbador foi pintado depois de Dalí conhecer Gala Eluard, igual a gente comentou agora. Ela é a personagem que se manifesta em sua cabeça e ruma em direção às genitálias da estátua, que tem os joelhos machucados. Então, deu para ver, é a personagem que a gente mostrou. O movimento da mulher é o afastamento dela em relação ao artista. Além disso, Gala, na obra, caracteriza a dualidade entre o prazer e a realidade, ou seja, a inquietação por ter um desejo que entra em conflito com o socialmente estabelecido. Já no grande rosto, a ausência da boca significa os desejos impedidos e impedimentos vividos. Desejos e impedimentos vividos pelo personagem, estudados pela teoria da psicanálise. No lugar dela, há um gafanhoto dependurado, no lugar da boca, né? O inseto tem a região do órgão genital infestada por formigas, que estão ligadas à ideia de putrefato, igual eu disse, de podridão, né?
que abre margem para a interpretação de que elas estão sobre algo agravado, ou seja, está na raiz do problema. Entre as figuras principais, Dali e Gala, há um leão exibindo a língua. Ele representa a paixão. Que foi o que eu mostrei aqui, o leão meio louco aqui, né? Lingudo. Beleza. Então o leão tá tendo aqui a fissão, né? Separando as duas personagens. Ok. Então, ó. O casal se abraçando logo abaixo do gafanhoto faz alusão ao sentimento de culpa. E é o ponto-chave da pintura de Dali. A mulher tem metade do corpo já transformado em rocha, e compõe a trágica narrativa de duas pessoas se abraçando, enquanto uma delas está se tornando uma pedra. O pesar do autorretrato ainda é representado pelas pedras empilhadas na parte de trás de sua cabeça, e simboliza a ânsia pelo equilíbrio, que foi o que a gente comentou. Olha o tanto que está perfeitamente equilibrado, né? Digamos, igual disse, representa a ânsia, a vontade pelo equilíbrio, a vontade de fugir da situação conturbada e atingir, digamos, a paz ou a plenitude. Ok. Toda a obra é uma narrativa sobre os conflitos da mente causados pela bipolaridade, prazer e princípio da realidade, e representa as atitudes conflituosas do pintor em relação ao ato sexual. Em sua juventude, seu pai lhe deu um livro com fotos de pessoas sofrendo estágios avançados de doenças venéreas, como forma de educá-lo. Bem complicada, embora seja importante saber dos perigos, né? Mas é bem complicado. As fotos tanto fascinaram quanto o assombraram, e o pintor continuou associando o sexo à purificação e à decadência ao longo de sua fase adulta. Então essa que é a questão da bipolaridade, né? Ocasionou um trauma nele aqui, tanto fascinou quanto assombrou. Ok. Então, eu acredito que tenha sido interessante, né? A gente viu bastante pintura dele, vimos bastante obras aí. Até inclusive enquanto mostrava as obras eu acabei percebendo aquela espécie de tripinha. Estou chamando de tripinha porque eu não achei uma forma melhor de dizer o nome daquilo, né? Então deu pra gente ver o quão carregada do inconsciente é a pintura dele, né? Até a que é mais carregada, eu acredito. Todas foram, né? Mas essa última do grande masturbador, no caso, dá pra ver o quão forte de sentido, o quão do inconsciente e consciente do pintor tá depositado nesse quadro, né? Então, o psicólogo vendo isso aqui, dá pra ver literalmente, claramente o que ele estava sentindo, passando na cabeça quando ele pintou isso aqui. Tanto que deu origem a essas grandes interpretações aqui, essa grande explicação do quadro, né? Então, no mais que eu queria estar mostrando era isso. Mostrei então como funciona a pintura dele, o quão carregado de sentimento dessa carga que eu expliquei as pinturas eram, né? Então foi essa a segunda aula. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que viu até aqui e convidar vocês para estar participando da terceira aula, que agora, em vez da pintura, a gente vai estar conferindo o filme que ele ajudou a fazer, a produzir, né? Melhor dizendo, Um Cão Andaluz, que vai ser a terceira aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.